Você já parou para pensar quais vozes foram silenciadas na história da literatura brasileira? Hoje eu quero te apresentar uma dessas vozes. Uma mulher negra do século XIX, forte, corajosa, escritora e professora brasileira, que é considerada uma precursora da abolição. Ela que ousou denunciar a escravidão e a opressão feminina através da sua escrita. O nome dela é Maria Firmina dos Reis. E a obra, que quase foi esquecida, se chama Úrsula, um romance delicado e profundamente humano que precisa ser lido e ser lembrado. A Maria Firmina dos Reis nasceu em 1822, no Maranhão. Ela é reconhecida por ter escrito o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, e a publicação desse romance, Úrsula, ocorreu em 1859. E a primeira edição não trazia o nome dela na capa. Dizia apenas que tinha sido escrito por uma maranhense. Somente a partir de 1861 é que ela passou a assinar os seus textos. E essa estratégia era comum entre as mulheres do século XIX, porque a gente sabe que o meio literário não recebia muito bem as mulheres, né? A publicação de um romance por uma mulher no século XIX já foi então um feito notável, mas o fato da Maria Firmina ser negra, né, ser professora de primeiras letras e pertencer a uma classe média baixa e, claro, abordar o tema da escravidão foi ainda mais surpreendente. A recepção inicial da obra, Úrsula, incluiu ali algumas notas na imprensa, e um crítico que não assinou, que fez uma crítica no Jornal do Comércio em agosto de 1860, ele falou que a autora tinha talento, tinha potencial para produzir trabalhos de maior mérito, elogiou o estilo, o enredo e o desfecho, mas criticou o fato das cenas de escravidão ali terem sido breves, né? Mesmo assim, ele encorajou a autora a não desanimar. Apesar da importância de Úrsula como o primeiro romance abolicionista brasileiro, essa obra e a autora foram por um longo tempo apagadas da história brasileira e foram retomadas e estudadas agora recentemente, inclusive com cobranças, né, de alguns vestibulares. Mas vamos ao resumo da história. O romance começa com a chegada de um cavaleiro desconhecido que cai de seu cavalo, exausto. E aí ele é encontrado e socorrido pelo Túlio, que era um homem negro escravizado que demonstra ter grande generosidade. E aí o Túlio leva esse cavaleiro, que depois é identificado como Tancredo, para casa da Luísa B. e da filha dela, a Úrsula, onde o cavaleiro vai receber os cuidados. E aí, durante a recuperação do Tancredo, ele e a Úrsula vão desenvolver ali um sentimento, né, uma paixão. E o Tancredo também reconhece a bondade do Túlio e dá ao Túlio um presente para ele comprar a sua liberdade, a sua alforria. E aí nós temos um trecho marcante, né, dessa parte que eu vou compartilhar com vocês. Ele fala assim: recebe, meu amigo, este pequeno presente que te faço e compra com ele a tua liberdade. Túlio obteve, pois, por dinheiro aquilo que Deus lhe dera, como a todos os viventes. Ali a gente já vê, né, uma crítica da autora à questão da liberdade, né, da compra da liberdade do ser humano como mercadoria, fazendo, né, um questionamento do sistema todo, né? Ela faz uma denúncia do sistema todo. O livro também apresenta pra gente a personagem Preta Suzana, que é uma escravizada mais velha, que vai compartilhar as memórias dela da África, né, de como ela era livre antes, de como ela foi capturada por homens bárbaros com brutalidade, e como ela foi jogada no navio negreiro, em péssimas condições, para vir para o Brasil e para poder ser escravizada aqui como ela era.
Essa é outra denúncia, né, forte e poderosa a esse sistema. E aqui por quê? Porque ele dá voz a uma negra escravizada que está contando a sua experiência, tudo que ela perdeu, as dores dela, enfim. Aqui a autora está humanizando essa mulher e tirando ela do lugar de objeto que as pessoas escravizadas ocupavam. E para falar justamente desse processo, né, de escravização e para fazer uma mudança de perspectiva, porque antes as pessoas que escravizavam chamavam os negros, né, de bárbaros. E continuando agora a falar sobre o amor, né, da Úrsula e do Tancredo, a felicidade deles vai ser ameaçada pela chegada do comendador Fernando P., que é tio da Úrsula, irmão da Luísa B., que é a mãe da Úrsula, e que a gente descobre que foi o responsável pela morte do pai dela. Esse comendador, ele se apaixona pela Úrsula e ele quer se casar com ela a todo custo. Ele não aceita receber o não dela. A mãe da Úrsula, que já estava muito doente, antes de morrer, ela faz um último pedido para a Úrsula. Ela faz um alerta e um pedido. Ela pede para que a Úrsula tenha medo desse tio, para que ela fuja. Foge. A Úrsula vai atender a esse pedido da mãe e vai fugir para um convento. O comendador, que já estava lá arrumando os documentos para o casamento, começa a procurar pela Úrsula, suspeita de uma fuga, e para descobrir o paradeiro dela, ele prende a Preta Suzana e o Túlio. E apesar de toda a pressão que eles sofreram ali, eles são fiéis, eles não entregam o endereço nem os planos da Úrsula e do Tancredo. Mas o comendador vai acabar encontrando essas informações, né, por outros meios e vai conseguir chegar até o Tancredo. E aí, entre os dois, vai acontecer um confronto terrível, com cenas e falas muito fortes, muito emocionantes e muito tristes também. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas o que eu adianto é que você vai sentir muita, mas muita raiva do comendador se você ainda não leu, e se você já leu, você vai lembrar, né, e sabe do que eu tô falando. Ao longo da história, o que a autora fez aqui foi um contraste entre o amor romântico do Tancredo e da Úrsula com a realidade da escravidão, destacando a humanidade dos negros, né? Nem personagens ali como o Túlio, como a Preta Suzana, mostrando que eles possuem sentimentos, memórias, que eles têm uma visão crítica da sociedade. Ela está construindo personagens como seres humanos, que eles são, né? E isso é uma voz para aquela época. Por isso a gente fala que ela é uma mulher corajosa, que é uma mulher forte e corajosa. Embora a obra Úrsula nos apresente uma trama romântica envolvendo o casal protagonista, Úrsula e o Tancredo, a verdadeira força que essa obra tem estão na narrativa do Túlio e da Suzana. São eles o diferencial, são eles o centro desse romance, e é a presença deles que nos oferece uma perspectiva inédita sobre a escravidão. A autora usou sim os elementos do romantismo, como a descrição da natureza e o destino trágico, mas a grande revolução que ela fez foi colocar em foco o sofrimento das pessoas escravizadas e fazer essa crítica social. É importante a gente notar também que a autora fez uma representação idealizada da África, e isso talvez por causa do conhecimento limitado da época, mas apesar disso, essa idealização cumpriu o seu propósito, que era de afirmar a humanidade e a dignidade dos africanos e questionar a visão de barbárie que foi divulgada pelo discurso escravista da época. Apesar da importância histórica e literária que tem essa obra, Úrsula, ela sofreu um longo período de apagamento histórico e isso demonstra o racismo estrutural que silenciou a produção intelectual negra no Brasil. O resgate e a leitura da obra nos dias de hoje são essenciais para poder a gente reconhecer o legado, né, da Maria Firmina como uma precursora negra da abolição e também para contribuir para que a gente tenha um entendimento mais profundo e crítico, né, da história da literatura brasileira. As primeiras críticas a essa obra na época
embora já mencionassem lá o talento da autora, muitas vezes não reconhecia ou então minimizava a centralidade desse tema da escravização, mostrando aí o incômodo que esse tema causava na sociedade escravocrata. E também mostrando o preconceito contra a autoria feminina. A Úrsula é uma obra importante que, além da sua trama ficcional, representa um marco na luta contra a escravidão e na afirmação da identidade, né, da voz negra na literatura brasileira. É, então, uma narrativa relevante como um testemunho da resistência e um chamado para a gente refletir sempre, né, sobre justiça e sobre igualdade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Obrigada e a gente se vê no próximo.